Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui no primeiro vídeo desta série. O que você não mede, você não melhora. E esta série é muito importante para você que é um cristão. Você vai entender que algo, né, são até termos que poucos são usados por nós cristãos. Medição, né? Medir. Por que, Paulo, medir? Por que eu tenho, como cristão, que me preocupar com esta situação, com este assunto? E eu vou trazer para você aqui a elucidação desse termo tão importante e de uma prática fundamental na nossa vida. Porque quando nós falamos de medir, nós falamos de mensurar, nós falamos de estabelecer, né, uma metodologia para você saber tamanho. Nós temos aí dentro do vernáculo em português, dentro da linguagem, né, portuguesa, né, da nossa nação, né, muitos conceitos que nós podemos trazer dentro dessa base de medir, né, trazer medição, estabelecer tamanho, né, mensurar, né, algo, um objeto ou pessoa. E o que isso traz, o que isso tem a ver com a vida espiritual, né? Pois bem, por isso que o tema é aquilo que você não mede, você não tem como você melhorar. Porque aí nós estabelecemos uma medida básica para que nós podemos verificar de que maneira que nós estamos na presença do Senhor. Por exemplo, um exemplo clássico aqui, só para nós dar o feedback inicial aqui, o pontapé inicial, é quando você se converte, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ou melhor, devolvemos, porque Ele já é o dono da vida. Quando devolvemos a nossa vida para Jesus, nós temos aquele período na qual a Bíblia não tem esse termo, não tem, na verdade, esta palavra, mas nós, dentro da cristandade, criamos essa palavra até porque ela tem um cunho de veracidade. Nós chegamos àquele momento muito especial em que nós estamos descobrindo a realidade do que é servir a Deus de verdade. Nós ficamos ali, nós chegamos a ter uma paixão desenfreada, nós amamos e passamos aquele período na qual nós conhecemos como o período do primeiro amor. E o primeiro amor, sim, é um termo bíblico, é um momento que a palavra do Senhor fala até lá no livro de Apocalipse, né, trata sobre o primeiro amor, né, quando a pessoa acaba deixando esse primeiro amor, mas só para você ter esse feedback. Então, quando você passa esse momento do primeiro amor, você busca muito, muito, muito. Não sei quanto a você, mas eu orava muito, eu lia muito a Bíblia, ainda mais porque no início, geralmente, o que Deus faz? Deus, a exemplo do que ele fez com o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, só para te dar uma base, ele entra na nossa vida, ele parece que coloca tudo de ponta cabeça, né? As coisas começam a acontecer de forma que a gente não entende, Deus ajustando todas as coisas da nossa existência, ele quebra o protocolo, né, do nosso ser, da nossa existência, mostrando para nós quão dependente nós somos dele. E então ele nos dá um chamado para nós cumprirmos na presença dele, para estabelecer a nossa conduta enquanto servos e servas do Senhor, ok? E quando isso ocorre, nós começamos a produzir desenfreadamente. Nós subimos ao monte, nós oramos. Se o pastor falar de consagração, nós vamos para a consagração, campanha, em tudo quanto é lugar nós estamos. Então, no princípio, a produtividade espiritual é muito grande, a gente cresce espiritualmente e até de forma exponencial nós crescemos. Tanto espiritualmente como empiricamente, né? Nós conseguimos muito rápido ali ter aquela questão de buscar intimidade, orando, porque na geração na qual eu nasci espiritualmente, era uma geração que buscava muito os dons espirituais. Nós subíamos para o monte não para pedir coisas a Deus, não para subir como acontece nos dias atuais, né? As pessoas sobem ao monte para pedir celular, pedir roupa, sapato, carro, casa. Não, não. Na minha época, quando você subia ao monte, primeiro você passava o dia em jejum, né? O dia em jejum. E você subia ao monte e você pedia a Deus dons espirituais. Você queria ser cheio da presença maravilhosa e gloriosa do Senhor. É o que nós queríamos.
É o que nós fazíamos muitas vezes. Quantas madrugadas você deve ter vivido isso? Quantas madrugadas na presença de Deus, orando, buscando, né, ansioso para chegar o momento do culto, para que você esteja ali no culto e aquela coisa gostosa, e as pessoas começam a olhar para você e já não te reconhecer mais, porque a mudança já é visível, porque Deus, ele muda toda a perspectiva da tua vida no tocante ao seu cotidiano, até o teu linguajar muda, dependendo da denominação que você está, a vestimenta, né, em obediência à liturgia da igreja, você muda a vestimenta e rapidão você já até está falando o linguajar da cristandade, né? Já está falando manto, já está falando varão, varoa, e quem te conhecia na sua vida pregressa já vai olhar para você e vai falar, meu, não dá para te reconhecer mais, você é uma outra pessoa. E aquelas pessoas que estão na caminhada com você agora com Cristo, rapidamente vai ver a sua evolução. Só que aí nós deixamos, né, de evoluir no momento que achamos que já somos o cristão na estatura perfeita em Cristo. Quando achamos que já está tudo bem, a gente começa a pisar no freio e alguns até mesmo puxam o freio de mão e deixa de ter esse crescimento. Aí ele já não ora tanto, ele já não lê tanto a palavra de Deus. Quando ele é convidado, de repente, para estar no monte, isso para a igreja que vá no monte, possa ser que você está me assistindo e é de denominação que não tem esse hábito, né? Mas como pentecostal, eu estou dizendo daquilo que eu vivi. De repente você já não quer mais ir para o monte, de repente você não quer mais participar das consagrações, por muitas circunstâncias, e isso pode ocorrer, né, não só simples pelo fato de você estar esfriando, não é tempo ainda de esfriamento, logo depois do primeiro amor, você não está ainda no esfriamento, mas você está naquele platô, né, aquele platô de acomodação. E aí é um fato muito importante que aconteceu comigo, esse platô, que você se acomoda, porque muitos fatos podem estar acontecendo. De repente, a igreja na qual você está, tudo aquilo que o seu líder poderia estar te passando em conhecimento, né, em crescimento espiritual, você conseguiu alcançar. E aí você chega naquele platô. Ou você mesmo, né, acha que já está tudo bem, que você já alcançou o ápice da vida espiritual, e isso acontece muito, eu vejo muito isso acontecer, né, a pessoa às vezes até muito nova no cristianismo, né, como cristão, ele já se sentindo uma pessoa que já está na estatura de varão perfeito, como dito anteriormente. E quando isso ocorre, esse platô de acomodação, logo depois dele, ao invés de ter um outro pico de crescimento, começa o declínio. Começa o declínio. Porque quando a gente chega numa posição onde nós ficamos acomodados por achar que já estamos, né, repito, na posição, da forma e da maneira em que Deus requer de nós, por entender assim, muitos param de produzir. E aí é onde começa a grande deficiência, a grande deficiência. E um dos fatores que poucos líderes ensina, né, os teus membros, as suas ovelhas, principalmente aqueles que estão nesse momento do primeiro amor, é estabelecer métricas espirituais. Parece que são termos que não se casam, mas você vai entender que tem tudo a ver com a nossa vida. Estabelecer métricas para você mensurar e continuar melhorando. Não há mínimo problema, não existe, de repente aqui, de repente você pode estar pensando, será que o pastor está dizendo para nós que nós nunca podemos passar uma fase difícil em que nós não queremos estar orando, e que nós não queremos estar jejuando tanto, que nós não queremos estar buscando Deus como buscava anteriormente? Não, isso aí é uma fase que acontece na vida de todos. Eu já passei muitas fases dessa daí que a gente pede para Deus nos deixar quieto. Fala assim, eu não quero mais saber de nada, me deixa em paz. Tem momento que a gente passa essa crise espiritual, existencial, isso é do homem, do ser humano, isso é do ser humano, passar esse tipo de momento. Mas o que não pode acontecer é a tua vida
regredir daquilo aonde você chegou. Isso não pode de forma alguma acontecer. E como você vai saber se isso está acontecendo contigo ou não? É justamente esse tema que nós estamos aqui trabalhando. É justamente isso. Porque você precisa mensurar, você precisa medir, até para estabelecer, né, no processo evolutivo ministerial, você precisa saber em que ponto você está. Que ponto você está. E tem algo muito fundamental também, que eu já vou dizer para você já nesse primeiro vídeo. Você precisa saber qual que é o teu chamado. Você precisa saber, você levantou a mão, devolveu a tua vida para Jesus, aquela grande festa, aquela grande alegria, Deus fica feliz, e a alegria do Senhor é a nossa força, como está lá em Neemias capítulo 8. Então, nesse momento, irmãos, né, nessa fase inicial, Deus sempre estabelece para nós o norte, Deus sempre nos dá uma vocação, um chamado, e aí é o ponto-chave da nossa vida. E eu não falo só da vida espiritual, da nossa vida como um todo, da nossa vida por completo. Porque se você sabe quem você é espiritualmente, para que você está aqui, por que você está, por que né, Deus te chamou, né, qual que é o fator preponderante aí. De repente Deus te chamou para ser um músico, um cantor, para ser um pastor, um evangelista, um apóstolo, um bispo, né, um sacerdote. Você precisa saber quem tu és. Quando você sabe desse fato, quem tu és na presença do Senhor, então você já vai estar na frente de muita gente. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vivem uma vida espiritual, mas nem sabe quem ele é na presença de Deus, o porquê que Deus o chamou, o porquê que ele existe. Vamos tratar já neste jargão, nessa base, neste tema. Então, quando você sabe por que você foi chamado por Deus, você já caminha na frente de muitas pessoas, porque boa parte das pessoas não sabe. Pode fazer o teste, hein? Chega na igreja na qual você congrega, se tiver ali 100 pessoas, faz uma entrevista, ali, uma pergunta, ser bem rápido. Você pergunta para a pessoa ali de bate-bola, né? Qual que é o teu chamado? Você está aqui por quê? Muitas pessoas vão gaguejar porque não tem aquilo definido. É como Pedro nos explica, né, o Espírito Santo através da vida de Pedro, na primeira epístola, capítulo 3, verso 15, que nós devemos com mansidão e temor responder a todos que nos pedir a razão da esperança que é em nós. Né? No popular, porque tu és crente. Por que você vai numa igreja? Por que você participa de um culto? Qual que é o teu chamado? Você está fazendo o quê? O que você está acrescentando aqui? Por que eu tenho que parar para te ouvir? Então são perguntas que o cristão precisa ter. E quando você entende isso, você sabe tudo isso, você já está anos-luz na frente de muitas pessoas. Ah, pastor, mas aí é muito difícil. Como que eu fico sabendo tudo isso? Perguntando para aquele que te amou. É óbvio que a única pessoa que pode dizer quem tu és é aquele que te formou, que é Deus. Então você vai ter que perguntar para ele. E aí haja visto que tem aí toda uma metodologia, porque assim, não querendo trazer o lado espiritual para um lado técnico, mas eu não tenho como dizer para você ouvir a Deus se não for por intermédio de jejum e oração. Para estar, né, com a tua carne mortificada para ter condição, porque uma coisa é Deus fala, isso aí é certo. Outra coisa é, será que nós temos condição de ouvir? Será que nós estamos na posição que nos dá a condição de ser ouvido por Deus e ouvi-lo também? Então tem toda essa situação. Então eu queria que aqui nesse primeiro vídeo você tivesse esse entendimento. Né? Nós ainda não vamos se aprofundar nessa questão do medir, mas já te deu para ter já deu para te dar um norte, que você precisa primeiro estabelecer quem tu és na presença de Deus. E aquela paixão, aquele primeiro amor, por que que ele se acaba? Porque deixa-se de mensurar. Deixa de mensurar. Porque naquele fogo inicial tremendo que acontece, a gente está pronto para fazer tudo. É para limpar banheiro, para limpar a igreja, sobe monte, desce monte, é para cantar, a gente canta, se é para orar, ora, a gente prega. Mas chega um momento que há um platô. E esse platô, logo após ele, não é para ter uma queda, mas é para ter um estabelecimento para cima, e muitas pessoas falham nisso.
E eu não vou ficar usando jargão aqui técnico, não, que não é para isso. Nós somos crente, povo. E não é porque nós somos crentes que a gente tem que ser ignorantes. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não vou ficar usando termos técnicos para que você, de repente, não consiga entender. Mas, assim, há um trator na vida espiritual. E você vai se identificar muito com isso, que deve ter acontecido na tua vida, porque acontece na vida de todo mundo. E aí é onde que é o momento da grande decisão. E nós vamos começar a tratar sobre isso já no próximo vídeo, tá ok? Fica aí com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. E já já tem outro vídeo aí.